Fala galera que tá chegando aí. Esse é o primeiro programa de uma série que a gente vai fazer chamado Domingueira Talk Show com o seu digníssimo professor Lucão. A ideia dessa nossa entrevista hoje, não é? Com uma. Na realidade, ela é minha cunhada e ela faz um trabalho de coaching de mães. E eu vou chamar ela aqui para a gente começar, tá? É um programa que a gente está querendo fazer para trabalhar um pouco esse lado nosso mais emotivo, né? E aí, Vanessa, tudo bom, Vanessa? Boa tarde. Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Deixa eu só colocar aqui a vinhetinha que eu demorei ontem para fazer, que tem vinheta, hein? Pera aí. Domingueira Talk Show com ela, Vanessa Destro, coaching de mães. Bom, galera, o negócio é o seguinte: essa é uma proposta que a gente está trabalhando, né? Em relação Uhum. à quarentena, né? Mesmo porque a gente fica em casa à toa, né? E tem que fazer a mente funcionar, beleza? Vanessa, eu queria que você começasse falando para a gente aqui, né? Como é que foi essa sua ideia de trabalhar com essa ideia de orientar as mães em relação à experiência emocional com os filhos, né? Contar um pouquinho da sua trajetória para a gente. Tá bom. Então, gente, boa tarde. Minha primeira live, dá um friozinho na barriga, né? Mas eu acho que é normal. Depois da Mas eu estou costuma. muito feliz de estar aqui, né? De estar participando aqui com o Lucas, que é um professor que eu admiro muito e que de tudo que eu venho estudando e aprendendo, aperfeiçoando em relação à aprendizagem, ele para mim é um excelente exemplo de como ensinar, né? E o melhor, de como aprender, porque eu realmente acredito na aprendizagem com humor, com carinho, que é tudo que eu vejo que ele faz. Então, de onde que surgiu a ideia do Mamãe Coach? Eu já vim insatisfeita há um bom tempo no meu trabalho, porque eu não acreditava que ele estava totalmente alinhado com o meu propósito de vida. É muito difícil a gente chegar nessa conclusão de qual que é o seu propósito, né? Mas eu estou muito feliz porque eu parei para refletir sobre esse propósito e foi através de um curso de inteligência emocional que eu fiz, um treinamento, uma imersão. Me chamou bastante atenção como que eu saí de lá diferente em tão pouco tempo. Então, assim, eu ouvia falar, eu ganhei da minha outra cunhada, que é a Mariana, que imagino que está nos assistindo aí, beijo, Mari, esse curso, e eu falei para ela e reforço que para mim foi um presente ter tido a oportunidade. Mas ano passado, né, eu saí daí do meu trabalho, fui demitida do meu trabalho, e logo nessa primeira semana eu já fiz esse curso de inteligência emocional, que eu acredito que foi Deus que coloca as coisas na vida da gente assim tão rápido, né? E eu saí de lá muito inspirada e muito, com muita certeza de que eu realmente não tinha que estar onde eu estava, que eu precisava fazer de uma outra forma. E aí, nessa busca do meu propósito de vida, né, da minha missão pessoal de vida, eu entendi que é desenvolver pessoas para ajudarem elas a serem tudo que elas podem ser. Essa é que é a minha missão de vida. E eu Uhum. poderia exercer essa missão de várias formas. Eu pensei em abrir uma escola, né? Trabalhei um pouco nesse projeto, envolvi algumas pessoas que foram muito especiais e muito importantes para mim nesse momento, umas amigas, eu consegui envolvê-las nesse projeto, que era a ideia assim, qual que é a ideia? De começar na base. O que era a minha indignação, que eu chamo de indignação construtiva, que já são alguns conceitos que eu quero que vocês vão assimilando aí. Que não é ficar indignado para ficar frustrado e Raiva, né? brigar e chateado, não, uma indignação que você possa se movimentar, né? Que te leve a uma ação. Então, assim, a minha indignação é não estar atuando na causa raiz. Isso me incomodava muito. Eu sou uma profissional da área da saúde, né? Eu sou farmacêutica,
E eu tinha essa vontade de estar atuando na causa raiz. E o medicamento em si, a maioria deles não trabalha dessa forma. Então, assim, trabalhei durante muitos anos desenvolvendo medicamentos, mas eu senti assim, será que as pessoas estão se cuidando? Por exemplo, uma vitamina D, que é um dos medicamentos mais vendidos hoje, né? Eu posso simplesmente tomar sol, mas não, as pessoas preferem tomar o medicamento, então assim, isso me incomodava. Então eu pensei, eu quero começar lá da base, então vou abrir uma escola. Mas, avaliando a cidade que eu estou, todo o processo, a longa jornada que eu teria, também fiz uma avaliação como empreendedora, isso não seria a melhor estratégia no momento. Eu tinha o objetivo de alcançar mais pessoas também. Com a escola, ficava um pouco restrito. Foi daí Uhum. que um amigo, que foi a pessoa que me ajudou a criar a marca da Mamãe Coach, que é a T3 Comunicações, me sugeriu trabalhar com a internet. No começo, estranho, porque eu sou uma pessoa que gosto muito do contato, gosto de estar junto, né? Eu fiquei pensando, nossa, mas pela internet é meio frio, como que vai ser? E aí eu fui pensando melhor e consegui pensar que eu ia alcançar um número maior de pessoas, né? E a ideia é trabalhar na base, uma ideia de que muitos dos nossos bloqueios e das nossas dificuldades de chegar aonde a gente quer está nos nossos aprendizados, nas nossas crenças, que a maioria são adquiridas na infância, ou com a família, que é o nosso primeiro relacionamento, ou com a escola, ou com algum cuidador. Daí surgiu a ideia do Mamãe Coach, para a gente poder ajudar as mães. Eu tenho vontade de trabalhar com professores também, mas eu vou começar com as mães, mas a ideia é expandir isso, né? Um depois do outro, né? Isso, para que a gente entenda qual que é o impacto das nossas emoções no dia a dia e como que isso pode incentivar ou bloquear uma criança, por exemplo, no futuro. É esse o objetivo da Mamãe Coach. Eu quero Ótimo. capacitar as mães para conseguirem desenvolver a inteligência emocional dela e dos seus filhos. Falando de inteligência emocional, Vanessa, eu trabalho num colégio aqui em Cataguases e eu vejo que agora essa é uma tendência, né? A gente não está com aquele Uhum, ensino engessado, igual era na nossa época, onde o menino a ideia era passar no vestibular, né? Tinha que arrumar uma uhum, faculdade e entrar no mercado de trabalho. E você e eu, que já passamos por essa fase, depois que a gente entra no mercado de trabalho, a gente vê que a vida ela fica estagnada, não é? Porque uhum. a gente acaba tendo uma rotina estressante de, né, no meu caso, professor, no seu caso, dentro da indústria. É aquilo e não vai sair daquilo. E a gente olha para frente e às vezes não tem perspectiva daquilo. Né? E aqui no Uhum. colégio agora a gente tem trabalhado muito essa ideia da inteligência. E dentro, né, desses critérios de inteligência emocional, ainda mais numa época agora dessa de quarentena, que a gente se viu forçado a se reinventar, não é dentro da nossa própria casa. O que a gente está fazendo aqui agora é uma coisa que eu, por exemplo, não fazia antes. E a gente vê o tanto que é fácil isso. Mas dentro dessa temática da inteligência emocional, eu sei que o seu foco é mais para as mães, concorda? Mas eu queria, se você pudesse Uhum. falar um pouquinho com a gente, como que os meninos podem se relacionar nesse meio. Eu vejo aqui, por exemplo, a gente agora tem uma pessoa que trabalha aqui em casa, e ela agora não está vindo, devido à quarentena e tudo mais. E eu vejo que sobra muito para minha mãe, os afazeres de casa. Então eu tenho tentado ajudar. Né? Você poderia dar Uhum. uma dica para a gente como que os meninos, as crianças ou até os adolescentes podem ajudar nesse processo? Sim, claro. Então, eu comecei com um foco estratégico de trabalhar com mães por causa de trabalhar na causa raiz, né? Que é quando as crianças ainda estão pequenas e tudo. Mas a inteligência emocional é, ela é uma só para todo mundo. Então, assim, quando você pega os princípios da inteligência emocional e começa a estudar, você vê que qualquer pessoa, né? Pode adquirir isso aí, mas já tem muita gente falando disso para outras pessoas, então por isso que eu foquei nas mães. Mas todas as dicas que eu der funcionam para todo mundo. Talvez não para os pequenininhos, porque eles não entendem o vocabulário. Para eles a gente tem que trabalhar de uma forma diferente. Mas da adolescência para cima, os conceitos já podem começar a ser assimilados de uma maneira normal.
Então, assim, um dos primeiros conceitos de inteligência emocional que serve de dica para esse momento de quarentena, para os filhos ajudarem as mães, ou para as mães ajudarem seus pais, a esposa, o marido, enfim, para todo mundo, é a autoconsciência. Né? Você tem que ter a autoconsciência do que as suas ações impactam na vida da pessoa, ou as suas não ações. O que você está deixando de fazer na sua casa? Você não está ajudando, não está arrumando o quarto, não lava um prato, não faz, né, não ajuda com um alimento, a preparação de um alimento, ou não ajuda se cuidando. A sua mãe tem que ficar o tempo todo. Vai tomar banho, menino. Vai estudar, menino. Tudo isso são coisas que vão sobrecarregar a sua mãe. Principalmente, Uhum. né? Tem umas que não tem uma secretária do lar para ajudar, já até um pouco que se acostumou com essa rotina maluca. Mas eu mesmo dispensei também a moça que trabalha comigo e eu confesso que a minha rotina aqui está bem pesada, né? Porque o Mamãe Coach é uma empresa, eu estou trabalhando nela, eu tenho as atividades de casa, tenho minhas atividades como mãe, eu tenho vários papéis que também são conceitos da inteligência emocional. Você entender que você tem vários papéis no seu dia a dia e que você precisa equilibrá-los de toda maneira. Para isso, todo mundo tem que fazer a sua parte. O outro conceito, outra dica, é a autorresponsabilidade. Você começar a praticar a autorresponsabilidade e não depender que o outro, que a sua mãe, que o seu pai diga para você o que você tem que fazer. Você sabe a hora que você tem que tomar banho? Toma o seu banho. Você sabe que você tem que estudar, se está se preparando para o Enem? Vai estudar, se preparar para o Enem. Sem precisar de ninguém mandar, porque a vida é sua. É você que vai ser beneficiado ou prejudicado a partir do momento que você faz ou não faz as suas atividades. E como mãe, eu posso dizer que se o filho fizer a parte dele, já está ajudando muito. E, logicamente, né, se ele puder fazer a parte que eu chamo de comum, vai ser muito melhor. E aí, para você fazer a parte do comum, é a empatia. Que nessa idade que por volta aí, né, de 14 a 25 anos, a gente é mais individualista, é normal, é do ser humano, mas a gente começar a pensar o que eu poderia fazer para estar ajudando a minha mãe, o meu pai, né? Às vezes alguém perdeu o emprego, nós estamos numa situação meio complicada. O que eu posso fazer como filho para ajudar? Qualquer coisa. Se você não tem o dinheiro, tudo bem, mas só de, eu não quero comer a mesma comida que eu comi no almoço, janta, é uma vida. Tem gente agora que não está comendo, né? Então, Uhum. assim, e não são só os mendigos de rua. Então, assim, infelizmente, esse número ampliou um pouco. Então, o que eu posso fazer para ajudar? São gestos simples, são coisas simples, ok? É isso. Tentar fazer a sua parte é o mínimo. E pensa como que vai estar sua mãe aí com tantas atividades acumuladas na cabeça e o seu pai também. Ô, Vanessa, É isso. uma coisa interessante da gente comentar também, em cima, principalmente, né, do meu público-alvo, que seriam mais os estudantes, não é? Mas isso serve para todo mundo, é não encarar toda essa situação como uma férias, né? Que é o que a gente costuma ver o pessoal falando aí. Eu, para ser sincero, tô na medida do possível, é óbvio que a gente tem aí muitos óbitos, né? No mundo inteiro, é uma coisa, uma experiência que tenho, por exemplo, eu tenho uma avó que tem 80 anos, ela não viveu uma situação dessa na vida dela inteira. É uma coisa muito nova para todo mundo. E eu, desde que começou essa ideia da quarentena, vamos colocar aí há uns 20 dias já, eu tenho produzido, é o que eu coloquei na minha cabeça. Não encarar tudo isso, ficar sentado na minha cama, né? Não encarar isso tudo como não, é passageiro. A gente sabe que é passageiro, a gente sabe que vai passar. Mas, por exemplo, eu ouvia muito meus alunos me pedindo assim, Lucão, cria um canal no YouTube, faz alguma coisa, eu gosto tanto da sua aula, e eu, às vezes, por ficar engessado no dia a dia, acabava não criando essas situações. E eu vi o tanto que a gente não tem, às vezes, como é que eu posso dizer? Todo o aparato para facilitar isso é muito caseiro ainda o que eu estou fazendo, mas eu vejo já um retorno, né? Eu vejo um resultado já imediato. E deixar para a galera que está assistindo é essa cabeça, de não encarar tudo isso como férias. É óbvio, né, que as crianças menores, né, têm aí um lado da brincadeira, de não entender muito bem o que está acontecendo com a situação. Talvez aí seja um papel nosso como pais, né? Tentar
explicar de uma maneira mais consciente para elas do que fazer. Mas eu vejo muito, e até interessante, eu recebi um áudio esses dias, né, no WhatsApp, que falava exatamente dos professores agora que estão fazendo de tudo. Eu vejo muita gente falando assim, eu estou trabalhando mais agora em home office, né, em homeschooling, que é a nossa prática, do que eu trabalhava na sala de aula. Eu vejo, por exemplo, muitos professores perdidos em relação a isso. Ah, eu não vou dar conta, porque eu não vou conseguir. E como eu falei, é bom para a gente se reinventar. Eu critiquei um pouco até algumas escolas que, quando começou essa ideia da quarentena, começou a jogar informação para o menino, né? Para não, como é que eu posso dizer? Para mostrar mais para o pai que a escola não parou, né? Para mostrar mais para os pais, olha, nós estamos aqui funcionando. Mas eu via, né, um feedback dos próprios alunos que aquilo não levava a lugar nenhum. Porque o menino tinha 1 milhão de coisas para fazer, ele não tinha mais aquele ritmo de aula que ele seguia, não é? E em relação a esse contexto, né, como é que você vê, assim, né, até em relação às suas filhas, como que as escolas estão lidando com isso e colocar essa ideia da inteligência emocional? Porque muitas vezes me parece que as escolas não estão ligando muito para esse lado, né? Vão tacando matéria nos meninos e uma coisa ainda a se pontuar. E é sempre dito que depois que voltar, né, essa matéria toda vai ser revista. Então o menino fica doido, porque ele pensa assim, nossa, eu tenho que estudar isso agora e depois vou ter que estudar outra vez? É, então, essa situação é uma situação polêmica, e eu também quero trazer aqui uma abordagem sobre o ponto de vista da inteligência emocional, porque esse é o meu foco, é o foco da entrevista, né? Todo mundo tá certo, na minha opinião, né? Tá todo mundo. Eu tenho aprendido uma coisa que tem feito grande diferença na minha vida, que é todo comportamento tem uma intenção positiva. Podem anotar aí. Todo comportamento tem uma intenção positiva. Se ele não for um psicopata, né? Excluindo os psicopatas que têm problemas de cabeça, né? Eles não têm essa sensibilidade, todo mundo faz alguma coisa por uma intenção positiva que às vezes a gente não entende. Eu não entendo. Você faz alguma coisa com uma intenção, eu não entendo e acho que é negativo. Então, eu vou trazer aqui 4 pontos de vista, não só o meu como mãe. Eu vou trazer primeiro o ponto de vista do empresário. O empresário, dono da escola. O que ele está preocupado? Ele está preocupado em produzir. É aquilo que você começou a falar anteriormente. Ele precisa produzir. Por quê? É da produção dele que vem os resultados dele, né? Então, o que ele precisa? Incentivar os professores a darem as aulas para que ele consiga manter as mensalidades dos professores pagas, porque para que ele mantenha os empregos, as contas, enfim, ele está ainda dentro de uma rotina de empresário, né? Então, quando ele incentiva os alunos, os professores a darem as aulas, se virarem, se mexerem, a primeira coisa que ele está pensando é nisso, né? Eu preciso produzir para receber, para pagar os meus funcionários. Esse é um Exato. ponto de vista. O outro ponto de vista que nós podemos trazer são dos professores, que no caso aqui são professores, eles são empregados, né? Eles precisam também produzir, dar suas aulas, muitos deles, né? Porque nem todo mundo vai conseguir manter o pagamento, porque eu acredito que possam ter alguns pais que estão se recusando a pagar, então é tudo bem complexo, né? Vanessa, Ou não só recusando, né? Às vezes perdeu o emprego, não tem como pagar. só um Pode falar. detalhe. Eu vejo isso muito para quem é aluno de pré-vestibular. Porque no ensino médio, no ensino fundamental, o pai ainda tem aquela visão de que, querendo ou não, é uma coisa passageira e o menino ainda tem aí mais 3, 4, 5 anos para estudar. Agora, para quem é aluno de pré-vestibular, eu vejo uma dúvida muito recorrente, né, que é em relação a esses cursos online. Porque um curso online, como o Descomplica, como esses cursos que a gente tem aí, eles estão fazendo promoções, entendeu? E o aluno, ele tem muito mais fácil para ele. Porque, por exemplo, os colégios que eu trabalho não tem. Eu tenho quase a certeza de que 90%, 95% dos colégios não tem essa tecnologia para produzir essas videoaulas. Tanto que eu estou produzindo aqui em casa. Então, no modo do pré-vestibular, isso tem sido muito difícil, né? Eu tenho até comentado com meus alunos que segue o combinado. Não interessa onde você vai estudar, continua estudando. Eu tenho feito a minha parte, feito as minhas aulas para meus alunos, mas nada impede você buscar em outros lugares, né? Pode continuar, por favor. Então, e esse era um ponto que eu ia falar.
Vamos pensar na realidade integral do Brasil, né? Embora a gente saiba que o EAD ele está vindo com muita força, ainda temos, nossa, mais de 90% aí dos professores que não tinham aderido à tecnologia, né? Então, o que que acontece? Está todo mundo produzindo vídeo de uma maneira mais precária, mas aí equivale à intenção positiva. É isso que eu falo, que Exatamente. todo comportamento tem uma intenção positiva. Eu tenho, assim, ficado admirado com os professores que eu tenho contato, tá? De ver eles em casa, sabe? Assim, a minha filha me perguntou, nossa, mãe, será que todo professor tem um quadro em casa? Um quadro. Eu não sei se tinha, ou se comprou, né? Ou se tinha desde a infância, né? Todo mundo quer, eu quero Eu ser já tinha, eu professor, eu já acredito tinha. que seja. Hã? Você não Eu já tinha? tinha. Então, Eu aqui já em tinha casa já tem também. o quadro também, já tinha um quadro desde pequeno, porque eu acho que ser professor é um chamado, é uma missão, mas o que eu tenho visto é ele se virando do jeito que pode, do jeito que dá, e assim, muitos tendo que aprender a tecnologia muito rápido. E assim, e se reinventar muito rapidamente. Tudo isso traz, gente, um estresse psicológico também. Empatia nesse momento é tudo, sabe? A gente pensar, não julgar, falei, nossa, que aula ruim, que professor ruim. Nossa, é muito melhor quando está na sala de aula. Gente, essa crise está obrigando todo mundo a se adaptar. A palavra é adaptação, não tem outra palavra. E adaptação para os nossos queridos vestibulandos aí, né, preparando para o Enem, adaptação é evolução. Quem não se adapta não evolui. Então, assim, faz totalmente parte do nosso processo. Isso tem que ser visto de uma maneira normal, é tranquilo. Mas pensar, né, que olha a situação do professor, né? Então, assim, além delas terem que aprender a usar a tecnologia, né, para poder dar aula, elas ainda têm que arrumar a casa delas, manter os Exatamente. filhos dela, que são de outra idade, às vezes elas dão aula para uma idade, o filho delas está em outra, tem que arrumar a casa, fazer almoço, uma loucura. Então, assim, deixa aqui o meu salve para os professores e a minha admiração, meu agradecimento, a minha gratidão por essa tentativa louvável, né, e bem intencionada, porque eu realmente acredito nisso, de manter os alunos ativos e estudando e aprendendo, que é o que todo professor quer. Então, assim, bastante difícil. Agora eu vou trazer a visão de pais, né? Eu como mãe, né, como mãe empresária e agora dona de casa, né, porque eu tenho uma pessoa que trabalha comigo e que é muito importante para mim, e é nas ausências que a gente percebe isso, né, quando ela não está aqui. Então eu tenho sentido falta dela aqui para eu conseguir minhas atividades. Mas assim, muitos pais não se sentem preparados para ajudar nesse aprendizado cognitivo. Entendeu? A gente já tem a função de educar, né? De educar como cidadão, como ser humano. Agora, eu ensinar química, física, biologia, matemática, como que eu vou fazer isso? Tem pessoas que gostam, eu gosto, mas nem tenho mais tanta paciência para isso, enfim. E como que eu poderia ter tanta paciência com tanta coisa que eu tenho para fazer? Eu tenho uma filha de 14 anos, tenho uma filha de 7. Ambas estavam estudando, né? Agora, uma das escolas resolveu, a da minha filha mais velha, resolveu entrar de férias. Eu acredito que para entender um pouco o estresse dos professores, a situação deles estava ficando muito complicada. Tem aluno dormindo nas aulas, assim, tem de tudo. Gente, mas isso tudo é um período de adaptação que é absolutamente normal. Para mim, estava um pouco de. Assim, quando começou a ter as aulas, eu achei um alívio. A primeira sensação é, aleluia, a Luísa agora tem uma atividade para fazer. E não é porque eu quero me livrar dela, de forma alguma, que eu Pra sei não que ficar sua, muitos, né? muitos professores, isso eu comecei a conviver, há uns 3 anos eu comecei a conviver muito com o professor, sabe? Então, assim, eu vejo que eles têm uma visão que os pais querem jogar os filhos na escola. Eu não vou falar por todo mundo, eu vou falar por mim. Eu não tenho intenção nenhuma de jogar meu filho na escola. Eu entendo muito bem qual é o meu papel e qual é o papel da escola. Entendeu? Inclusive, o papel da escola é um papel social que, nesse momento, está difícil, né?
Mas o que, que eu pude perceber aqui, que as aulas online, ao vivo, porque a minha filha mais velha, eles instalaram o Zoom, se viraram lá com o Zoom, que eu acho que eles nem conheciam, e estava dando aula com o Zoom. Não sei se todo mundo conhece, é uma ferramenta que até 40 minutos ela é gratuita. Então, assim, pode compartilhar material e tal. Eles foram trabalhar no Zoom, mas aí cai, porque não é gratuito. Tem uma série de problemas, né, que deixaram os professores, imagino, né, que deixaram eles estressados, então eles acharam melhor ter umas férias. Dar férias até para eles, para a gente poder viver esse momento também, que é um momento de reflexão. É um momento também, porque assim, se a gente parar para pensar, ninguém está conseguindo deixar de fato a vida. A vida nossa é muito acelerada e a gente continua acelerado. Mas e se a gente realmente parar para respirar? O que, que vai vir disso? Tem tanta gente falando, se conecte com seus filhos, se conecte com suas famílias. É um pouco difícil fazer isso aí, tendo que fazer tudo o que a gente já fazia antes e ainda aprender coisas novas. Então, assim, vamos devagar, porque não está fácil para ninguém. Nem para o empresário, nem para os professores, nem para os pais. E agora o último ponto de vista que é dos alunos. Eu acho que é bem controverso, né? Eu tenho a opinião das minhas filhas, a pequenininha entende que é férias e está bem resistente, mas eu estou conversando e está indo, realmente ela entende. E eu também adotei a estratégia de não encher muito a cabeça dela com o coronavírus. Eu falo algumas coisas para ela ter consciência, lavar as mãos, mas eu não fico entupindo a menina de informação e de achar que o mundo vai acabar, porque eu não acredito nisso, realmente, não acredito, acredito que é passar. Uhum. Né? Tem que dar informação no nível mínimo para você se proteger. Agora, já a minha filha mais velha, eu achei que estava sendo bom para ela e ela ainda estava na dúvida, porque ela é muito exigente, né? Então, assim, ela começou com esse olhar, tipo, ela está acostumada a assistir aulas muito boas, porque ela já tem o hábito de estudar pela internet. Uhum. Ela busca muito o YouTube. E é exatamente aquilo que você falou. Você perde nessa concorrência. Você vai ter aí profissionais que trabalham com EAD há anos, que eles vão ter uma câmera melhor, eles já estão mais estruturados. Então, para ela falou assim, nossa, eu preferia aprender lá no YouTube que aprender com os meus próprios professores. Mas nós conversamos e ela entendeu. Falou, não, mãe, eu entendi o seu posicionamento, dessa intenção positiva, e a conexão com os próprios alunos. As aulas eram engraçadas, eu peguei uns pedacinhos assim, quando deu, eles riem, Uhum. eles brincam entre si. Então, assim, é a conexão com, mesmo pela internet, você vê o seu amigo, que não é igual você ver uma pessoa qualquer do YouTube, é o seu amigo da escola. Seu É ele sendo professor. ele, é ele fazendo a piada, é o professor demonstrando que não sabe da tecnologia, pedindo ajuda do filho. Eu vi cada situação bacana, mas eu estou muito treinada agora, graças a Deus, a ver tudo pelo lado positivo. Então, assim, eu vi tudo com muito bons olhos. Eu acho que para os alunos foi bom também. Mas algumas escolas têm pegado pesado, muita tarefa, com a Uhum. intenção de manter o menino ocupado. Gente, mas não dá. Na minha opinião, não dá. A rotina foi alterada. Tem que ter uma rotina, mas é como se fosse assim: você, como família, vai buscar antecedente. A mesma rotina que você vivia antes. Sinceramente, não vai dar. Não é a mesma coisa. Então, assim, meu marido está Mudou. fazendo home office. Ele atrapalhou a rotina toda aqui. Se ele estiver me ouvindo aí através de algum outro celular, né? Ele atrapalhou minha rotina porque ele gosta de concentração, ele quer silêncio absoluto, e o povo está lá fora tentando fazer atividade física. O povo entra aqui no escritório, porque a gente tem um escritório aqui que é sala de jogos, gamer, estudo, é tudo numa sala só. E a gente quer entrar, não pode entrar. E assim, mas ele tem trabalhado pra caramba. Mas eu conversei com ele, eu falei assim: olha, você não vai conseguir trabalhar igualzinho você trabalhava lá na empresa. É Entendi. diferente. Então, assim, a dica que eu dou agora para os pais é pensar nisso. É tudo muito novo para todo mundo. As crianças também, os adolescentes, os jovens que estiverem assistindo, tá todo mundo estressado, gente. Infelizmente. Nossa, tem hora que eu falo, gente, eu preciso respirar, eu preciso dar um aperto em alguém. Aí eu aperto as meninas, né?
Agora a gente tem uma cachorrinha que a gente esmaga ela, e ela, a cachorra que tá estressada, porque assim, ela nunca saiu de casa porque ela é filhote, né? Mas eu vejo que ela tá estressada porque tá todo mundo em casa. Cadê a hora do descanso dela? Na hora que ela vai descansar, alguém tá estressado, vai lá mexer. Enfim, é um processo humano de adaptação. E se a gente entender isso, tomar consciência, é um processo humano de adaptação, vai ficar muito mais leve da gente entender. Não é tão pesado assim, é tudo como a gente enxerga. É isso. Eu queria que todo mundo pensasse nas 4 possibilidades e diminuir o julgamento. Tá todo mundo tentando fazer o seu melhor. É o que eu de fato acredito. Isso é muito bom, Vanessa, né? Você olhar, trazer para a gente todas essas visões. Uma coisa que eu tenho falado bastante com meus alunos é para tentar não fugir muito da rotina que ele tinha antes. Eu sei que a palavra rotina é uma coisa que eu, pelo menos, detesto, mas Ela é necessária. porque se você está Ela é acostumado a acordar essencial. todo dia ali, né, para estar dentro da sala de aula às 7 horas da manhã, por exemplo, quem estuda de manhã, não é? Que acorde pelo menos 7h30, né? Não encare isso, não adianta eu começar a estudar 10 horas da manhã. Porque mesmo porque se a gente larga isso, deixa essa rotina de lado, né? Quando tudo isso voltar, vai ser muito mais difícil a readaptação, né? Com certeza. Uma coisa que a gente estava comentando aqui, né, antes disso, e só um detalhe aqui, a Luísa aqui comentou que o seu marido está assistindo a live, sim, tá? Então depois vai ter DR aí, eu acho que vai ter, tá? Mas, Tá. em relação a tudo isso que a gente estava trabalhando, você até trouxe para mim, a gente, né, conversando para fazer a live, sobre um método, não é? Que é um método interessante, que aí a gente pega o nome já parece uma coisa meio difícil, né? Que é o método atentar, é isso? É para atentar os outros? Como é que funciona esse método? Pois é, sabe o que eu achei engraçado? Quando eu estou estudando muito sobre o processo de aceleração da aprendizagem, que é uma das técnicas do coaching mesmo, né? O coaching, a ideia do coaching é você se conectar com alguém para acelerar o processo de aprendizagem dela sobre alguma coisa. Existem várias ferramentas para você acelerar. Mas eu sou muito teórica e eu gosto de ir a fundo, então eu tenho estudado como o cérebro aprende. Então, eu tenho ficado muito apaixonada e encantada. Uma das formas do cérebro aprender é pela repetibilidade, e o outro é pelo impacto emocional forte, né? Então, você cria uma memória forte. E quando que você cria isso? Por exemplo, quando você está cantando nas suas aulas, você está criando uma emoção nas pessoas, isso tudo vai fazer. Por isso que a música funciona tão bem para o aprendizado, né? Então, toda vez que eu te vejo cantando, eu fico, nossa, será que ele tem consciência de que isso é um método de aceleração de aprendizagem? Às vezes eu nem sei se tem. Ou se isso vem de dentro, porque eu acredito que tem coisas que são realmente um chamado. Então, assim, alguns professores para mim foram enviados por Deus e você é um deles. Eu sou muito sua fã. E não é porque eu sou sua cunhada. Quando eu pensei em abrir uma escola, você é a pessoa que eu falei, tem que trabalhar comigo. É o professor que eu quero para dar aula para os meus alunos. As minhas filhas falavam, meu sonho é ter aula com meu tio Lucas. Então, assim, você nem sei se tem consciência, mas você usa muito, muito de todas as técnicas de aceleração de aprendizagem, de puxar o foco, de puxar a atenção dos alunos. Eu sou muito fã daquele seu vídeo que você vem com uma prova, tá meio zoado a sala assim, mó bagunça. Aí você fala assim, vocês querem o método fácil ou o método difícil? Aí você começa a jogar as provas assim para os alunos pegarem. Gente, aquilo assim é incrível, porque você realmente. Pode cortar. Esse episódio que você contou das provas, eu Uhum. desenvolvi, eu não tenho método nenhum. É tudo meu intrínseco mesmo, uma coisa que eu sempre quis. Você sabe que eu também sou farmacêutico, né? Formado na digníssima UFOP, mas já dava aula desde pequeno, era o que eu queria fazer. Uhum. E essa Uhum. ideia de jogar as provas tem dois lados, né? Tem um lado que muita gente criticou, nossa, o professor está jogando a prova dos alunos para o alto, não sei o quê. Isso realmente não me atinge muito, porque se você perguntar para o meu foco, que são os alunos, a maioria ama. Tanto é que tem gente que quando eu vou Amo, entregar a amo. prova,
fala assim, Lucão, vai entregar o método fácil ou difícil? E o mais legal para mim, por que que eu fiz isso? Porque se eu tiver que entregar um por um as provas, eu perco muito tempo, muito tempo. A pessoa fica sentada. Então, quando eu jogo pro alto, é uma brincadeira, uma descontração. Cada um pega a sua prova e eu entrego em 1 minuto. E eu tenho a aula inteira depois para eu trabalhar. Mas pode continuar. E aí agora eu vou explicar um pouquinho, então, cientificamente, como que isso que você faz dá certo, por que que dá certo. Então, vamos lá. Eu criei aqui uma ideia, né? Eu estou tentando usar uma forma de chamar atenção também. Então, se a gente estiver precisando aumentar o nosso foco nos estudos, ou no trabalho, ou em qualquer coisa, criei o método Atentar. Criei não, tá, gente? É só um nome que eu criei, porque eu estou usando tudo que eu estou lendo, autores renomados, enfim, eu estou começando só, né? Mas eu sou criativa e isso me dá prazer. Então, eu fiz isso. Eu fiz de um jeito também que. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Que eu até que escrevi aqui, que eu lembrei muito da química e da farmácia, porque assim, tá no sangue, tá no DNA. Não sei se vai dar para ver ou se vai ficar ao contrário. Peraí. Vê se dá para ver, Lucas. Eu acho que Dá vai, para mas ver? ele vai ficar ao contrário. Vai ficar ao contrário. Né? É. Que é o atentar, mas dando a ideia igual de coisa química, né? De fórmulas químicas. Depois, se alguém quiser, eu posso mandar, me chama no direct que eu mando o método e tal para vocês verem. Mas Fala pro atentar é pessoal de aí, atenção. @mamãe coach. Como é que é o Instagram pro pessoal seguir lá? Arroba mamãe_coach. E aí eu vou passar para vocês, se vocês, né, se interessarem, como que é o método. Mas a ideia é vocês entenderem o conceito. Então vamos lá, sem mais delongas, né? A ideia é o A, primeiro aqui. Isso é um acrônimo, né? Então, o atentar, cada coisa vai servir para te puxar um gatilho para você pensar. Então, vamos lá. A3. O que é o A3? Ambiente agradável ativo. Toda vez que você for começar a estudar, você precisa ter um ambiente agradável. Agradável em que sentido? Não é deitar na sua cama, né? Todo mundo já pensou que beleza, vou deitar, pega o edredom, pega a coberta. Minha filha faz isso, foi assistir aula, se embrulhou no edredom, o que aconteceu? Dormiu? Dormiu. Lógico. Não, Luísa que está me assistindo aí, não, 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 essa dica está errada, não pode. Agradável no sentido de estar organizado, né? Porque um ambiente organizado ajuda a sua mente a se organizar. Primeiro ponto, né? Agradável no sentido de temperatura, de luz, né? Então, assim, se você vai ler, precisa ter uma luz adequada, não pode estar muito quente, não pode estar muito frio, é tudo Barulho. chato. Muito barulho, exatamente. Ambiente agradável, seguro, confortável, né? Você não pode estar com dor nas costas, não pode estar, né? Do jeito que adolescente gosta de ficar, né? Jovem, aproveitando da sua boa forma física, né? E virar no futuro, é que você mude seu comportamento, né? Então vamos lá, oportunidade aí. A3, ambiente agradável, ativo. O ativo é em que sentido? É onde você consiga se movimentar. Movimentar escrevendo, alterando as suas posições, que facilite para você se manter acordado e alerta. Ok? Aqui, já aproveitando, eu não sei se tem professores assistindo, mas se tiver, sempre ajudar o aluno com essa atividade. Uma hora você fala, uma hora você interage. Tipo assim, qual professor que tem o costume de soltar perguntas ou de soltar testes no meio das coisas? O ideal é que você intercale um pouco, né? Para que os alunos se movimentem e façam coisas. Não apenas recebam coisas. Tudo isso é o ambiente ativo. Eu estou falando do ambiente de todo o processo. Pode ser tanto para dar aula, se você estiver pensando em dar aula, quanto para você que estiver estudando na sua casa. Você pode revezar. Agora eu vou ler, agora eu vou fazer exercício, agora eu vou assistir um vídeo ativo, tá? Vai, faça várias coisas, se movimente, ok? O outro é o T. O T, trate do seu corpo primeiro. O que quer dizer isso? Gente, não dá para começar a estudar com fome. Não dá para começar a estudar se você não dormiu direito.
Parece meio óbvio, parece meio clichê, parece meio batido, mas eu não tenho como não falar. Gente, o sono é fundamental para um aluno que está se preparando para o Enem. Não tem como, gente, é comprometido. Se você está com sono, você não vai conseguir absorver. Fora que se você não dormiu, você não vai fixar aquilo que você aprendeu, porque você só cria memórias quando você dorme. Isso já é comprovado cientificamente, não sou eu que estou falando. Então, assim, ir ao banheiro, beber água, necessidades fisiológicas. Então, assim, traga sua água, vá ao banheiro, a temperatura, né, que tem a ver com o ambiente. Tudo isso é tratar do seu corpo primeiro, né? Você tendo todas as suas necessidades atendidas, você dormiu, você comeu, você bebeu água, você está deixando o seu organismo preparado para trabalhar. Isso eu estou falando do corpo. Agora eu vou falar do E, que é o E3. Estado emocional estável. Nesse momento, depois que, né, vamos lá, eu arrumei meu ambiente, tratei do meu corpo, tô zero bala, agora eu vou pensar, ó, na minha mente. Como é que tá minha mente? Tô muito ansioso, tô depressivo, tô preocupado, tô com pensamento achando que eu não vou aprender a matéria. Nossa, química é muito difícil, pelo amor de Deus, quem que inventou isso? Tava à Tá certo. toa. O cara devia ter alguma pandemia para ter inventado a química, será? Não, amo química, amo, senão não teria sido farmacêutica, né? Mas, enfim, esses pensamentos todos negativos, ou de ansiedade, ou de depressão, de preocupação, tira você do momento presente, que é o de estudar. Então, assim, Né? uma técnica. Sim, Antes de pode você falar. completar, eu sempre tive, apesar, né, de eu não parecer muito, mas eu sempre fui um cara muito ansioso. Minha ansiedade sempre me dominou muito. E o que eu tenho feito há um tempo, inclusive até minha irmã me indicou, né, uma amiga minha, a Rafaela, me indicou também, que é tentar meditar. A meditação ela ajuda muito nessa parte. E eu Uhum. não achava que eu iria conseguir, porque a minha mente ela trabalha no 220 o tempo inteiro. Tanto é que eu não Isso consigo dormir aí. cedo, né? Chega meia-noite e eu ainda estou ligado. E isso que eu estou agora em época de não aula, porque tem aula que eu tenho dia que eu dou aula até 10:30 da noite. Eu só vou dormir 1 hora, 2 horas da manhã. Então, respirar, né, o ato de respiração, isso ajuda muito nessa parte que você está falando. Aham, então. Eu comecei a meditar tem pouco tempo também. Para quem é muito ansioso, é muito difícil o começo, Uhum. mas o que eu posso dizer é para não desistir. Tentar Exatamente. várias técnicas. Existem várias técnicas. Não é possível que alguma não vai dar certo para você. Uhum. Pense assim, gente, não deu certo com essa. Pensa igual empreendedor, né? Que o empreendedor não desiste nunca. Né? Brasileiro. O fracasso só vem para aqueles que desistem, porque o que não desiste, ele vai tentar até ele conseguir. Então, assim, existem várias técnicas. Eu ainda estou no nível de que eu preciso de uma meditação guiada. Eu Eu também. ainda não evoluí para ter uma meditação eu comigo mesma, Um mas eu passo chego lá. resolvido, né? É. Eu Eu ponho meu preciso fone e que vou ouvindo. eu preciso que alguém me diga o que eu tenho que pensar, porque senão o meu Uhum. cérebro também não vai parar. Eu sou muito acelerada, né? Uhum. Mas realmente meditação é comprovado, né? E é justamente isso que eu ia falar. Mas para quem não está acostumado, a técnica, eu vou dar uma técnica simplesinha. Sentou, viu que está ansioso demais, está preocupado, o Enem está chegando, não estou conseguindo aprender, não estou conseguindo produzir. Você viu que você está começando a pensar, a se autocobrar demais? Nossa, imagina os estudantes de medicina que têm uma concorrência absurda. Como que eles sentam para estudar? E eles precisam diminuir a pressão sobre eles mesmos. Né? A Uhum. autocobrança, que é o pior. Na minha opinião, é o pior, é a autocobrança. Né? Tipo assim, senta já pensando, ai meu Deus, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender. Pensa Ai, lá ai, na ai, ai. frente. Pensa lá na frente em vez de pensar no aqui e agora. Então, assim, primeira coisa, percebeu que não está estável emocionalmente? Se tiver ansioso, agitado, vamos respirar. 5 minutos de respiração. O ideal é que você deite, mas se você não quiser deitar, porque eu sou do tipo que deita e dorme. Então, cada um tem que se avaliar. Se você não quiser deitar, pode ser sentado mesmo. Você vai fechar seus olhos, vai pôr a mão sobre a barriga. Deixa eu ver se dá para pôr aqui. Você vai pôr a mão sobre a barriga e vai sentir. Você tem que sentir a sua barriga subindo e descendo com a mão. Foca a sua atenção nesse movimento. Você pode tentar colocar um livro na cabeça, já que você vai estudar.
Tenta focar e equilibrar esse livro. A ideia é que você direcione o seu foco para alguma coisa específica, mas a mais indicada é a respiração. Respira, cada vez que você respira, né, inspira pelo nariz, solta pela boca, você vai acalmando o seu cérebro. Vai acalmando o seu cérebro. 5 minutos já é suficiente para quem está começando. Depois de um tempo, você vai aperfeiçoando. Se você não conseguir sozinho, você bota uma meditação guiada, tem milhares no YouTube. Aplicativo. Respira e vai. Vamos lá. Percebeu que já está um pouco melhor? Estado emocional estável? Agora nós vamos para uma parte que eu considero assim, muito importante, que é a parte que envolve a nossa química maravilhosa, né? Nossa neuroquímica, nossos neurotransmissores, que é o N, do A tem o N agora, que são os neurotransmissores, né? No caso específico aqui, noradrenalina. A noradrenalina, isso é muito importante para manter o estado de alerta. Ela é um precursor da adrenalina, né? Então, assim, você precisa ativá-la. E de que maneira que nós vamos ativá-la? Aqui pensando em aumentar o foco para o estudo, né? Opa, caiu aqui meu apetrecho. Aumentar o foco. Gente, o cérebro, vamos pensar o seguinte, a gente é humano, certo? E a gente precisa, tudo que a gente faz, ou é para sobreviver, ou é para reproduzir. Primitivamente falando, tá? Primitivamente falando, o resto, todas as nossas ações vão derivar disso aí. Então, aprender vem do instinto de sobrevivência, né? A gente aprende, por exemplo, agora todo mundo aprendendo a mexer na internet porque é para Precisou. sobreviver. Porque Exato. senão, filho, muita gente não estaria nem aí. Essa que é a verdade, né? Não tinha tido a necessidade, a água não estava batendo, né? Na bunda. Pode ser na bunda tranquilamente. A água não estava batendo na bunda, né? Tem criança aí? Então, não estava batendo na bunda, então não estava precisando se reinventar. A gente só reinventa quando precisa, e é instinto de sobrevivência, entendeu? O que vai manter o meu cérebro ativado para aprender? O porquê, o sentido do que eu estou fazendo. Antes de começar a estudar, pensa, por que eu tenho que aprender química? Não pensa só porque você vai passar no Enem, não. Vai além. Busca além. Entender porque química é vida, porque química é biologia junto, porque química é ser humano, química faz parte de tudo. Lógico. Estou dando um exemplo da química, né? Então, assim, se você não tiver, se o seu professor não tiver conseguido ainda passar para você o porquê daquela matéria é tão importante, porque isso é fundamental para ativar o interesse do aluno, é dar um Aplicado. significado para o que ele está aprendendo. Por que você está aprendendo isso? Eu vejo que o Lucas faz muito isso, por isso que eu gosto tanto das aulas dele, né? Se você pensar no porquê, no significado, que seja, pensa no seu futuro lá na frente. Você está se preparando para o Enem? Por qual motivo? É para se ver livre dos seus pais? Que seja um bom motivo, né? Você quer viver sua vida? Quero viver minha vida. Não quero depender de ninguém. Quero fazer o que eu quero. Não quero ninguém dizendo que eu acho que eu vou tomar banho. Você vai ver no futuro que não é bem assim, mas encontre o seu porquê. Por que eu quero aprender essa matéria aqui? Que eu quero ser foda, que eu quero ser melhor. Enfim, que eu quero me superar, que eu quero, né, ver que eu sou capaz de aprender. Encontre o seu motivo. E o segundo, defina uma meta. Uma meta para aquele estudo. Por quê? A gente é muito movido por desafios, entendeu? Então, fala assim, enquanto eu não conseguir resolver esse exercício aqui, eu não saio daqui. Isso ativa seu cérebro. Ativa, a noradrenalina sai. Daqui a pouco começa a sair até a adrenalina. Eu sou muito movida a isso, entendeu? Só que eu achava que era uma coisa muito minha. Mas eu acho que não é, não. Agora que eu estou estudando e vendo que isso é um processo neuroquímico, isso faz parte. Então, ativa isso a noradrenalina, que você vai ficar alerta com o porquê, encontre o sentido e dê metas para você. E legal, Vanessa, também, né? Pegando ainda o lado meu mais educacional do que você está falando, é sempre associar as ideias. Isso é uma coisa legal, né? De Exato. buscar o porquê. Quando você diz o porquê, é assim: você está na sua casa e de repente, ontem eu estava deitado aqui na minha cama, a luz apagada, eu ia meditar, de repente tudo apagado, a luz piscou. E eu, como um químico, eu sei por que a luz piscou. Eu lembrei do modelo de Bohr, eu lembrei de todas as situações.
Então é pegar o que está acontecendo à sua volta. E Exato. aquilo te fazer correr atrás. Isso já é comprovado, né? O cérebro aprende mais quando você pega algo que ele já sabia e você meio que complementa e associa. Isso está provado também. Porque Uhum. tudo que a gente aprende tem um porquê e uma associação com alguma coisa que você vai fazer. Então, Lógico. assim, eu aprendo isso por causa daquilo, por que que eu tenho que aprender sobre a luz, sobre como ela funciona, sobre o choque elétrico? É para sobrevivência. E aí, se Uhum. você faz essas pequenas associações, com certeza o seu cérebro vai guardar aquilo ali de uma maneira melhor e mais satisfatória e ativando a memória de longo prazo, que não a memória de curto prazo, que nós não temos tanto tempo assim para eu falar disso. Numa outra oportunidade, a gente pode falar como que você transforma uma memória de curto prazo numa memória de longo prazo, que eu achei fantástico aprender sobre isso. E fico o tempo todo barulhando na cabeça da Luísa aqui. Não, isso aí é curto prazo. Isso aí você vai esquecer semana que vem do jeito que você está fazendo, né? Eu fico tentando ajudá-la a ativar a memória de longo prazo. Mas aí eu vou dar uma dica de filme que já vai também dar para vocês aprenderem um pouquinho disso aí. A outra coisa é o T, né? Vou passar para o T, que é o tempo do trabalho dividido, é o T2 aqui. A gente não consegue manter nossa atenção focada por muito tempo. A gente distrai o tempo todo. Por isso que é tão difícil meditar, né? Mas o segredo é, pô, peraí, eu tô bem meditando, aí eu começo a pensar assim, nossa senhora, tem um tanto de vasilha para eu lavar. Nossa senhora, eu tenho que eu não fiz meu post hoje. Aí eu respiro e falo, não, volta na meditação. A mesma coisa vai acontecer quando você estiver estudando. Você vai ser invadido por alguns pensamentos que vão te atrapalhar. Mas então, assim, se você der uma meta, por exemplo, existe um método famoso aí que chama método Pomodoro, não sei se vocês já ouviram falar, que é um método para ativar essa atenção focada, né? A ideia é você trabalhar, por exemplo, você dá uma meta, vou ficar 20 minutos aqui. Você está condicionando o seu cérebro a ficar 20 minutos, focado, focado, focado. Depois você vai parar e depois você vai voltar. Então, assim, divide o seu tempo. Pedagogicamente, você pode dividir daquela forma que eu falei no começo. Você assiste um vídeo, uma hora você escreve, outra hora você lê. Todas essas mudanças já vai ajudar o seu cérebro a fazer essas trocas de atenção e ativar outras partes para ele descansar. Uhum. E aí entra no outro A, né, que é ativar a dopamina. O que que acontece? Que aí entra a parte do Lucas, né, que eu vejo que ele faz muito. A dopamina, ela é um neurotransmissor que está relacionado com a motivação e com o sentimento de recompensa. Então, assim, na hora que você estiver lá planejando as suas metas, né, tipo assim, pensa já em alguma coisa que você vai fazer quando você acabar, como se fosse um objetivo mesmo, sabe? Tipo assim, se eu conseguir aprender isso aqui, eu vou, sei lá, assistir uma meia hora de uma série que eu amo. Uhum. Arte, sabe? O seu mecanismo posta dopamina, você pode assistir um vídeo engraçado, você pode assistir aula com o Lucão, né? Que você vai dar boas risadas e ainda vai aprender. Então, assim, se você conseguir associar as duas coisas, o aprendizado com o humor, com a motivação, com o sentimento de recompensa, É muito você mais ainda vai estar fácil. acelerando muito mais o seu aprendizado, entendeu? E ele vai ficar mais leve. Se você tiver já num ritmo bom, vamos pensar assim agora, tem gente que é pauleira para estudar, né? Incansável. Você precisa descansar. Então, assim, descansa com um vídeo de humor, de aprendizado. Já é um descanso, entendeu? Então, assim, pensa um pouco nisso. E depois que você se permitir isso, né? é, Se recompensar de alguma forma, tomar um bom banho. Eu sou assim, eu tomo um banho. Eu estudo, 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 depois eu tomo um banho, porque para mim o banho é um presente de Deus. É a melhor parte do meu dia, é tomar banho. Então, assim, graças a Deus, eu não entrei na onda de comer. Não é a comida que me acalma, o meu é banho. Mas a minha conta de luz não é lá das Água. mais legais, nem de água, porque o banho realmente faz muito bem para mim. Mas eu tô tentando descobrir outras formas, né? Porque eu sou meio enjoadinho, fico preocupado com o planeta, fico preocupado com um monte de coisa e, enfim, coisa de gente É assim ansiosa, mesmo. né? Mas Não tem jeito, tô é. melhorando. E aí, depois que você fez tudo isso, você vai recomeçar seu ciclo, né? Você tomou um banho, você comeu de novo, você se divertiu, ativou, você tá pronto para um novo ciclo. E aí você pode começar.
Cada um vai ter seu tempo. Tem gente que vai conseguir parar de hora em hora, tem gente que vai ter que ser de meia em meia hora. Não importa. Siga o seu ritmo e procure melhorar a cada dia. Não fica se comparando com outros, né? Faça Exatamente. você o seu ritmo. Ah, porque fulano estuda 12 horas. Se você não consegue estudar 12, estuda duas. Se aperfeiçoa em 2 horas. Depois você passa para 3, depois você passa para 4, e assim você vai evoluindo como ser humano. E vai te ajudar lá na frente. Eu vejo muito É isso nos isso. meus alunos, Vanessa, né? Eu vejo muito isso que você falou, dessa ideia da cobrança, mesmo porque numa sala de aula, o que eu tento sempre minimizar na minha sala é essa competição. Eu adoro fazer os meninos competirem, mas uma competição saudável, não é? Uhum. Porque esse negócio de comparar nota, eu, por exemplo, no colégio que eu estudava, vinha no boletim a sua posição, pegava a média dos seus pontos e te mostrava uma posição em relação à sua turma, né? Por exemplo, a oitava série A, né? Que hoje nem tem mais oitava série, nono ano A, né? E depois mostrava em todos os nonos, por exemplo, qual era a sua posição. Eu gostava, sabe por quê? Porque eu estudava. Então, se eu ficasse ali quinto, sexto, eu pensava assim, tá bom, eu tô em quinto lugar das turmas inteiras, mas e aquele menino que ficou em 58º, entendeu? Isso aí para ele é muito ruim. Num ponto Humilhante, de né? vista, né, por exemplo, da competição que você tem para entrar num vestibular, que é uma competição até desgraçada, né, vamos colocar assim, porque é um querendo comer a vaga do outro, entendeu? E numa sala de cursinho, eu gosto sempre de falar isso, né? O pessoal fica muito amigo, porque tá todo mundo passando pela mesma coisa, mas eu deixo claro para eles que eles não são amigos, porque no final das contas, né, um tá concorrendo com o outro. A vaga que às vezes era de um, se o menino estudar, e muita dúvida que surge, né, com os meninos é em relação a isso. Ah, mas fulano de tal estuda das 2 às 10 direto, não é? Eu falo sempre o seguinte com eles, dentro do que você falou. Todo mundo tem o seu ponto de aprendizagem, todo mundo tem o seu jeito de aprender, né? Eu sou uma pessoa que quando eu estou dando aula, eu gosto de partir do básico, porque eu penso que se o menino não tem a definição, se o menino não tem o básico, ele não vai entender o que eu estou falando. Né? Mas tem professor, por exemplo, né, sem julgar, é o método que eles usam, que ele entra na sua cabeça e te faz decorar, entendeu? Uma Uhum. química orgânica, por exemplo, né, é decoreba, é decoreba. Então, tem professor que tem métodos que vão utilizar. Descubra você o seu método, né? Descubra você o que é melhor para você. Olha, E é eu, por melhor para exemplo, você. eu assisti, Vanessa, um filme agora, O Poço, né? No Netflix, Uhum. deixa aqui para o pessoal, quem quiser Eu ver. É um assisti filme também. que muita gente achou ruim e não sei o quê. Eu achei um dos melhores filmes que eu assisti na minha vida nos últimos tempos. Porque ele mostra uma crítica pesada em cima da sociedade, entendeu? Você pode tirar várias informações dali, mas para a gente ter essa crítica, a gente tem que ter uma base, né? De entender o subir e descer da sociedade. Não adianta ver o filme e achar que é um filme de terror, de canibalismo, que um tá comendo o outro, né? Não. E Não, mas é puxando um filme marcante, realmente, porque eu acho que já tem uma semana que eu vi, eu tem não paro de certas cenas pensar. que elas não saem da minha Eu não cabeça. paro de Ativou pensar. aqui a minha memória de longo prazo, É. né? Ativou, ativou, porque não sai da minha cabeça. Para a gente já ir, né, puxando aqui mais para o final, que já vai dando quase aqui 1 hora de live, você dá uma dica aí para os meninos, né, uma dica de leitura para as mães, para quem estiver acompanhando a gente nessa época agora, né, filmes ou algo assim. Tá, ó. Um livro que eu vou indicar, tá de cabeça para baixo? Tá ao contrário, mas está valendo. Tá. Como o cérebro aprende, eu acho que é interessante para você saber escolher, tá? Principalmente para quem está estudando, para você ser produtivo. O que que você tem que fazer? Ele não é um livro Estratégia, né? grosso, entendeu? Então, assim, é uma informação que as pessoas geralmente não têm e fica batendo cabeça. Então, tá aqui, ó. Descubra como que seu cérebro aprende e descubra você o seu método. Aí, esse aqui vai te dar ferramenta para isso. Para as mães, eu vou indicar esse aqui, que é Como Falar para Seu Filho Ouvir e Como Ouvir para o Seu Filho Falar. É um livro que está mudando o relacionamento da minha família com os meus filhos. Apaixonante, ele é mais grossinho, mas ele é perfeito. Então, super indico. A Marcelinha, minha filha, viu eu lendo o livro e depois falou assim, passou uns dias, ela falou assim, mãe, você está aprendendo direitinho, muito. Ela falou
E esse aqui é para qualquer pessoa que saiba ler. Mentira, os pequenininhos ainda não dá conta. Gente, esse livro aqui foi o Ô, livro que me Vanessa, ajudou a descobrir peraí. o meu Só um pouquinho, propósito. Vanessa. Vai cair Ah, aqui a conexão, porque vai dar